Deus tinha feito duas promessas para Abraão, que ele teria um filho, e essa parece que ele entendeu. Senhor, tomei posse, eu creio, eu vou ter um filho, o Senhor prometeu. Mas aí Deus tinha prometido também a Abraão que daria a ele a terra para onde ele estava ali enviando. E na verdade, Abraão não era dono de terras. Ele era como os beduínos de hoje. Ele levava os seus rebanhos de terra em terra, de lugar em lugar, amava as suas tendas como um nômade e ia de um lugar para o outro. Porque a terra onde ele estava ocupada, já tinha cidades, já tinha proprietários. Na verdade, a única terra que ele comprou, que a Bíblia fala que ele comprou, foi o túmulo de Macpela, muitos anos lá na frente, onde ele vai enterrar a sua mulher, e que na verdade não era um grande pedaço de terra. Ele comprou um jazigo no cemitério. É isso aí. E aí, Deus lhe fala, olha, lembra, a promessa não é só ter um filho. Bom, ele pensou, o filho tudo bem, eu vou dormir com a minha mulher, um dia Deus vai abençoar, o filho vai nascer. Tudo bem, já entendi, já tomei posse. Agora, como é que Deus vai dar toda essa terra? Como é que vai ser esse negócio? Olha só o que está aqui nos versículos 7 a 10. O Senhor disse também, eu sou o Deus, o Senhor, eu tirei da Babilônia, da cidade de Ur, a fim de lhe dar esta terra para ser sua propriedade. Ó Senhor meu Deus, disse Abraão, como posso ter certeza de que essa terra será minha? E o Senhor respondeu, traga para mim uma vaca, uma cabra, uma ovelha, todas de 3 anos, e também uma rolinha e um pombo. Abraão levou esses animais para o Senhor, cortou-os pelo meio, e colocou as metades uma em frente à outra, em 2 fileiras, porém as aves ele não cortou. O terceiro conflito da alma de Abraão foi a incerteza. O que me parece era que ele conseguiu crer na promessa do filho, mas ele não conseguia entender como toda aquela terra habitada por tantas nações diferentes, com cidades muradas, poderia ser dele e dos seus descendentes. E você lembra que antes da batalha que está no capítulo 14, ele tinha um número de homens que trabalhavam para ele, que foram para a guerra com ele. Você lembra o número? 318. Ele ficou pensando, Senhor, como é que eu vou tomar posse dessa terra aqui com 318? Olha, eu acho que Abraão é parecido comigo, parecido com você também, não é verdade? Para pensar, quantas vezes o Senhor coloca algumas coisas diante de nós, e o coração da gente está igualzinho a Abraão. A gente fica pensando, Senhor, como é que esse negócio vai acontecer? Humanamente falando, não dá, é impossível. Tudo bem, o Senhor pode fazer uns milagres, mas tem que fazer muito milagre. Não é verdade? Para pensar. É muito milagre. É coisa de doido. Tá bom, eu posso crer que eu vou ter um filho, mas esse negócio da terra, agora o Senhor, pegou pesado. Esse negócio aqui está difícil. E olha só como Deus trata o conflito do coração de Abraão. Ele faz isso de uma maneira inusitada. A primeira parte, ele repete o que ele já tinha feito com o filho. E ele vai reafirmar a sua promessa e vai relembrar a natureza de Deus. Ele vai dizer para Abraão, olha Abraão, eu sou o mesmo Deus que prometeu um filho para você. Eu sou o mesmo Deus que estou prometendo toda essa terra.
E se eu sou um Deus que não posso mentir por causa da minha natureza para lhe dar um filho, no mesmo dia em que eu lhe prometi que lhe daria um filho, e fiz o chamado, eu também lhe prometi que lhe tiraria da sua parentela para lhe dar estas terras. Era como se o Senhor dissesse: as mesmas razões que você tem para crer que terá um filho, devem ser as razões para você crer que cumprirei também essa promessa. Eu já te dei. É forte essa palavra. Eu já te dei. Você não viu, mas eu já te dei. Eu acho tremendo isso, porque há coisas que estão acontecendo no nível espiritual que não dá para entender. Deus está na dimensão da eternidade, nós estamos na dimensão do tempo. Na dimensão da eternidade, quando Deus dá um decreto do seu trono, já aconteceu. E a gente vai ter que enxergar isso no tempo. E para mim, eu tinha muita dificuldade de entender como é que funcionava essa dimensão do tempo e da eternidade, porque às vezes eu sou como uma criança, eu preciso ter uma coisa muito concreta para poder entender, não consigo entender algumas coisas abstratas de Deus. E aí, um dia estudando a Bíblia, eu consegui entender como essas coisas da eternidade se processam no tempo de maneiras diferentes, mas elas já aconteceram. Foi quando o povo de Israel entrou na terra prometida e teve que atravessar o rio Jordão. É muito interessante aquela história, porque a Bíblia diz que Deus disse para Josué: você vai colocar a arca da aliança na frente, e vocês vão marchar e vão entrar no rio, e as águas do rio vão se abrir. E é interessante que eles tinham um referencial, o referencial de quando o mar vermelho se abriu. E a palavra de Deus diz exatamente isso, que quando o povo de Deus marchou na direção daquele mar, imediatamente os ventos fortes vieram e o mar se abriu. E eu acho, essa é a minha opinião, que Josué estava imaginando que ia acontecer a mesma coisa. Coitado do Josué, porque eles começam a marchar, eles entram no rio, e quem já andou em rio sabe que o fundo do rio é formado de lodo, não é? A gente vai pisando no rio, à medida que vai afundando, o pé vai fincando, e é difícil levantar. Imagina que eles estão com aquelas sandalinhas que eles usavam, toda amarradinha na perna, a hora que você levanta aquilo faz... segura tudo, e você está tendo aquela dificuldade de dar aquele próximo passo, e aí os sacerdotes olham para trás para Josué e dizem: continua, vamos lá, e nada, e não parece que vai abrir coisa nenhuma, e a coisa está ficando feia, e eles vão marchando muito devagarinho, e a Bíblia diz assim: a 20 quilômetros daquele lugar, Deus segurou as águas, e elas foram baixando lentamente, até que todo o povo pudesse passar a pé enxuto. Quando Deus deu o decreto e falou para Josué: entra aí, que eu vou abrir, já havia acontecido algo no mundo espiritual, e já havia acontecido alguma coisa aqui na terra, mas o mundo espiritual e o tempo estavam trabalhando simultaneamente, até que todo o povo atravessou o Rio Jordão. Há coisas que Deus já fez, e Deus estava dizendo para Abraão: Abraão, você não sabe nada, eu sei o presente, o passado e o futuro, eu já disse para você, essa terra é tua. Acabou. Mas aí Deus vai fazer algo inusitado. Eu acho que ele sabia que o coração de Abraão não aguentava esse negócio. E então ele vai pegar alguma coisa que tem a ver com a cultura dele e com a cultura dos povos daquele tempo, uma coisa muito humana, chamada cerimônia de pacto de
corte. Quando duas pessoas firmavam um trato que não poderia ser revogado, nem ser retratado, naquela época, eles celebravam uma cerimônia de pacto de corte. Eles pegavam vários animais, matavam os animais, depois cortavam ao meio, deixando cada parte em uma fileira, cada metade numa fileira e cada outra metade na outra fileira, representando as duas partes do pacto, e faziam os juramentos do acordo diante desses animais cortados, e depois caminhavam por entre eles e diziam que eram dignos, que se fizesse a mesma coisa, ou seja, que eles fossem partidos ao meio, se eles quebrassem o pacto. E quando terminavam esta cerimônia, ateavam os fogos sobre os corpos desses animais, como um testemunho de que o pacto era irrevogável e irretratável. Talvez para aquele tempo, esta cerimônia fosse a mais próxima do que nós fazemos hoje, quando escrevemos e assinamos uma escritura pública. Olha, quando você assina uma escritura pública, e as escrituras públicas, elas podem ser uma transferência de um bem, mas elas podem ser qualquer coisa. Você vai ao cartório, não é? E vai escrever um documento que é irrevogável, irretratável, não é? E não pode ser mexido, você não pode voltar atrás. E aí o cartorário vai dar fé àquele documento, vai colocar aquelas estampas e você sai dizendo, está aqui, eu tenho o documento, que esse negócio está fechado. E Deus vai pegar exatamente na cultura de Abraão e vai dizer, vou te dar uma escritura. Você está com problema de acreditar que eu vou te dar essa terra? Eu vou passar uma escritura para você. Já que você não acredita, eu vou te dar uma escritura, que essa terra é tua. E ele então, teoricamente, vai para o cartório daquele tempo, e ele vai receber de Deus essa escritura. É como se Deus estivesse dizendo para o seu servo, assim como você não é capaz de tomar posse de algo que ainda não tem, pela simples fé em mim, então eu vou te ajudar, e vou colocar um cerimonial humano, para que você tome posse pela fé das promessas que eu lhe estou fazendo. É interessante isso. Alguns anos atrás, você que já leu esse livro que nós distribuímos aí o ano passado, Fé e Finanças, tem uma história muito bonita naquele livro, onde o Loren Cunningham, que é o autor, ele está pregando sobre dízimo, e tem uma pessoa que vai procurá-lo e tem uma grande dificuldade, diz assim, mas se faltar, se tiver dificuldade, como é que vai ser? Aí ele pega um cartãozinho dele e escreve assim, olha, se um dia faltar qualquer coisa para você, está aqui meu telefone, está aqui meu endereço, está aqui a minha assinatura, você pode cobrar de mim que eu te devolvo. E aí passa o tempo, e aquele homem começa a experimentar aquilo que a palavra de Deus ensina, e escreve uma carta para o Loren dizendo, olha, muito obrigado por aquele cartãozinho que você me deu, porque aquilo me deu segurança, e eu comecei a praticar a doutrina do dízimo na minha vida, e tenho sido abençoado, Deus é fiel e tal. E ele escreve uma resposta, ele diz assim, que pena, que você acreditou na minha palavra e na minha assinatura, e não na palavra e na assinatura do Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. É como se Deus estivesse dizendo para Abraão, Abraão, você não consegue crer, você precisa ter uma escritura, eu vou te dar uma escritura, você acha que vale? Então tá bom, mas o importante é que você entenda que eu sou o Deus que não minto, que não falho, eu sou o Deus que tem promessas para você, e no tempo certo,
Deus vai derramar a sua graça. A incerteza é combatida quando nós tomamos posse pela fé das promessas de Deus. Querido, há promessas que você vai ter que tomar posse pela fé. Deus vai te dar sinais, Ele vai revelar a presença dEle na tua vida, Ele vai tocar o teu coração, mas vai chegar um momento que você vai ter que tomar posse pela fé. Eu estava relendo um livro que li há muitos anos atrás, chamado Parceiros de Oração. Recomendo esse livro, muito bom, onde o autor conta um fato. Ele era pastor de uma igreja nos Estados Unidos, e aquela igreja tinha um sonho de comprar uma certa propriedade. E quando um dia ele estava fazendo a sua devocional com o pastor, lendo a Escritura Sagrada, o autor desse livro, Parceiros de Oração, viu a promessa de Deus feita a Josué, de onde a planta do seu pé tocasse aquela terra, seria sua. E aí então ele se sentiu movido pela graça de Deus. Ele tirou os seus sapatos, se levantou e começou a sair. E aí então a sua esposa disse: mas onde você vai, mulher? Ô, marido, o que você está fazendo? Onde você vai? Está frio, a essa hora da noite, você está descalço, aonde você vai? E ele respondeu: eu vou tomar posse da promessa de Deus. E saiu. Pulou um muro do terreno do vizinho, no meio da noite, escondido, e disse assim: uma hora dessa vai vir a polícia e vai me levar aqui. E saiu andando com o pé na grama geada, estava gelada, cheia de gelo, e orando e clamando: Deus, cumpre a tua promessa. E no tempo certo, ele disse, aquela terra veio ser daquela igreja. Não é porque ele andou com o pé lá, mas porque dentro do coração daquele homem ele tomou posse de promessas imponderáveis de Deus. O que a palavra de Deus está nos dizendo é que a palavra dele, a promessa dele, vale mais do que qualquer escritura humana. E se você precisa de uma escritura, Ele mesmo já o fez, dando a você pactos irrevogáveis da sua graça. Por isso, se você está vivendo o tempo da incerteza, toma posse.